Salve, salve, galera. E aí? Tranquilo com vocês? Beleza? Então, hoje o tio Flávio preparou a correção dos exercícios que eu passei para vocês no nosso último encontro, na última terça-feira. Ok? Então, o que eu pedi para vocês foi para fazer a leitura da página 182 e 183, assistir a correção, tá, do gabarito que eu passei na última aula, e agora eu vou estar corrigindo com vocês, tá, para a gente entender. Antes de tudo, eu vou falar de um pouquinho de teoria de volume de cubo e paralelepípedo, tá? Até agora, a gente calculava a área, por exemplo, de um quadrilátero multiplicando o quê? Isso aí, base vezes altura, tá? Agora a gente vai ver que saiu de um R2, ele tem profundidade. Então, quando a gente fala em paralelepípedo ou cubo, a gente está falando de um dado, a gente está falando de uma caixa, tá? Então ele só não tem altura e base, ele também tem profundidade. Então, para calcular aquele carinha ali dentro, a gente chama de volume, tá? Então, quando a gente pega o volume, a gente acrescenta mais uma parcela nessa conta. Quando a gente calculava lá no quadrilátero, no quadrado, por exemplo, base vezes altura. Base vezes altura, tá? É um quadrado. O cubo, ele não é composto de vários quadrados? E a gente vai chamar de faces? Sim. Então agora você multiplica a base pela altura e também pela profundidade. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um cubo onde eu tenho 10 centímetros de base, 10 de altura e 10 de profundidade, o cubo são todas as arestas são iguais, vai ser 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Então deu o quê? 1000 centímetros cúbicos. Ou aí a gente vê o padrão, a unidade de medida que a gente vai colocando. Ok? Belezinha? Então vamos nessa. Ó, na 184, na primeira questão, ele pediu para vocês fazerem com uma calculadora, então não tem dificuldade nenhuma, tá? Então é a gente pegar o comprimento, tá? Em centímetros, ó, embaixo, a altura em centímetros e a largura, tá? Seria a profundidade. Então a gente tem o quê? Na A, 5 vezes 8 vezes 5 dá 200 centímetros cúbicos. Viu como é que eu faço? B, 4,5 vezes 6,5 vezes 7, 204,75 metros cúbicos. C, 6,9 vezes 6 vezes 5 dá 207 centímetros cúbicos. D, eu tenho 4 vezes 8 vezes 6. Isso daí vai me dar 192 centímetros cúbicos. Tá? E a E, 200 centímetros cúbicos. Belezinha? Tá? 2. A 2 ela é uma resposta pessoal, tá? Dificilmente alguém vai errar essa questão. Mas vamos ver se a gente está falando a mesma língua, tá? Ó, observe a imagem abaixo e elabore em seu caderno um problema envolvendo volume. E em seguida, entregue para um colega resolver, corrigindo logo depois. Isso daí é impossível a gente fazer agora, né? Tá? Aguarda para quando a gente voltar para dentro de sala de aula, eu faço isso com vocês. Tá? Então ele tem, ó, um cubo, tem um exemplo aqui, né? Ó, um cubo com 10 centímetros de arestas, tá? Capacidade para 1 litro de líquido. Beleza? Até fiz sem querer 10 aqui, 10 centímetros com vocês, né? Então, beleza. Então, o que eu poderia fazer? Ó, sabendo que a capacidade de um recipiente em forma de cubo, tá? Mede 10 centímetros, cabe 1 litro, tá? Eu poderia pedir para vocês determinarem a de 5 centímetros. Olha lá, como está lá. Ó. Sim? Beleza? Fica para casa aí. Amanhã eu estou gravando um dia antes, para a gente não se atrasar. Então amanhã eu vou estar perguntando para vocês essa questão, tá? Vamos ver a resposta de cada um, tá? Beleza? Questão 2, 184, amanhã, quando vocês me derem um bom dia lá no ambiente virtual, vocês vão estar escrevendo para mim, ó, Flávio, a minha 2 a 184 deu X. Beleza? A gente vai medir e vai descobrir quantos litros cabem em um cubo, tá? Com 5 centímetros de arestas. Tá? Beleza. Vamos lá para 3. Observe uma maneira de calcular o volume da figura, tá? A figura aqui ao lado, obtida com a composição de dois paralelepípedos. Eu tenho um paralelepípedo da base e outro que eu botei em pezinho, tá? Beleza?
Então o que a gente vai fazer? A gente recorta, faz separado ele, tá? Sempre quando a gente tem junção de dois paralelepípedos, a gente separa eles, tá? Ó, ele deu até exemplo embaixo, olha lá. Decompõe a figura geométrica espacial em dois paralelepípedos. Olha lá, deu o A e o B. Um A grandão e um B pequenininho, tá? Se eu tenho base de 9, tá? E a minha altura lá é de 5, então a do paralelepípedo menor vai ser 9 menos 5. Então a altura dele, então a base dele vai ser o quê? 4. Então a gente foi ajustando, ó, foi acertando, 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 até descobrir todos os lados, tá? Isso daí está no exemplo, está no livro de vocês, tá? Então, beleza. Lá na A, ele está dizendo assim, usando o mesmo procedimento, determine o volume de cada figura geométrica espacial, tá? Então, olha só, tem como eu dividir em dois paralelepípedos. Tem, não tem? Ah lá, eu tenho um de base 4 e o outro de base 3, tá? Os dois têm altura de 1, tá? E se eu tenho, somando os dois, 6, tá? Então 6 menos 4, o do pequenininho eu tenho o quê? 2 centímetros, tá? Ok? Show? Então vamos lá. Então a gente vai calcular o dos dois, tá? O do grandão eu tenho 4 de base, 1 de altura e 8, tá? Tenho 8 de profundidade. Então o primeiro vai ficar 4 vezes 1 vezes 8, tá? E o segundo vai ficar, ó, 3 de base, mais 1 vezes 1 de altura, vezes 2, tá? Somando isso tudo, tá? Vai me dar 38. 3 vezes 1, 3, vezes 2, 6. 4 vezes 8, 32. 32 mais 6, 38 centímetros quadrados. Ok? B. A B, mesma coisa, ó. Vou dividir... Ou melhor, vou dividir não. Vou calcular isso, tá? Montando. O que eu tenho agora? Agora não tem uma soma, tá? Eu posso fazer um paralelepípedo inteiro, tá? E depois tirar aquilo que eu quero, que eu não quero, que não me interessa. Então eu faço, calculo o tudão e depois calculo o pequenininho. Vamos calcular o tudão? O tudão é o quê? Eu tenho base 6, tá? Eu tenho base 6, eu tenho 3 de profundidade e eu tenho 5 de altura. Então vai ser 6 vezes 3, 6 vezes 3, vezes 5. E depois eu vou retirar aquele espaço vago ali, tá? Então eu vou tirar quem? 2 vezes 3, olha lá, ó, o 2, que eu não tenho 2 de um canto, 2 do outro. 2 mais 2, mais esse cara vazio aqui para dar 6, faltam quanto? 2. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Então deu 6 de baixo. Então a gente tem o quê? A gente tem 2 vezes... cadê? 2 vezes 3 de altura vezes o 3 de profundidade. Isso daí vai me dar 72 centímetros cúbicos. Tá? Ok? Na C, eu vou fazer o tudão. E depois vou tirar aquelas partes que não me interessam, que está vazio. Tá? O tudão vai ser o 7 multiplicado por 7 e multiplicado por 2 da profundidade. Ok? Vou retirar o quadradinho pequenininho lá que eu tenho. Eu tenho 2 de base, 2 de altura e 2 de profundidade. 2 vezes 2 vezes 2. Guarda ele. E o que está na lateral à esquerda? Eu tenho... Se eu tenho 7 no total e 3 embaixo, em cima tenho 4. Tá? 4. Vou ter 2 de profundidade. Aí, 2 de profundidade. 4, 2 e 1. Então eu vou tirar o quê? A minha conta vai dar isso, ó, do grandão. Vou colocar aqui, ó, grandão. Ficou 7 vezes 2 vezes 7. Coloca para não se perder, tá, gente? Menos, ó, o outro pequenininho, menos 1. Por que 1? Embaixo não é 7, em cima não é 6, eu não vou tirar umzinho ali? 7 para dar 6 eu não tiro 1? Beleza, isso mesmo, tá? Então vai ficar 1 vezes 2 de profundidade vezes 4 de altura. E vou tirar também o outro, tá? No formato ali de um cubo.
todos os lados iguais, é um cubo, tá? Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Aqui, o que eu fiz? O grandão, tá? O que está em pé e o que está lá no meio. Faço tudão. Retirei esse pedaço, retirei esse pedaço. Isso tudo para mim vai dar 82 centímetros cúbicos. 82 centímetros cúbicos. Beleza? Bem simples, né? Tranquilo? Vamos lá, agora a gente vai fazer o contrário, tá? A gente vai planificar, a gente vai abrir esses paralelepípedos, tá? Então vamos lá, ó. Calcule o volume dos paralelepípedos obtidos a partir das planificações a seguir. O que a gente tem? O 5 ele se repete, tá? Porque ele vai ser o quê? A profundidade, largura, comprimento e altura, tá? Então eu tenho o número 5 ali, que ele vai se juntar, tá? É só monta a caixa direitinho. Então eu tenho 3 valores ali, eu tenho 5, eu tenho 7, eu tenho 2. Então eu vou multiplicar eles. Vai ficar 5 vezes 2, 10, vezes 7, 70. Então a letra A vai ser 70 centímetros cúbicos. Beleza? B, eu tenho o 3, tenho 6 e tenho 4. Ah, Flávio, eu não vou multiplicar o 3 duas vezes? Não, porque quando você colar isso daí, vai ficar um em cima do outro. Tá? Então vai dar um só. Então eu vou pegar 3 vezes 4, tá? 3 vezes 4, 12, vezes 6, 72. Então a B vai me dar 72 centímetros cúbicos. Tá? Se vocês quiserem, pega uma caixa de sapato, tá? Planifica ela, abre ela toda. Você vai ver que você tem 3 centímetros para ali, 3 centímetros para cá. Na hora que você for montar, ó, os 3 centímetros que estavam deitadinhos vão ficar em pé, vai ser o quê? 3 centímetros de altura. Eu não pego só uma altura? Então aquele que estava para lá e aquele que estava para cá vai ser a mesma altura. Então não preciso contar ele duas vezes. Tá? Faz um teste aí, pega uma caixa qualquer, desmonta ela e depois monta de novo. Tá? Então na C, olha lá, só tem um único valor que é 4. Então vai ser o quê? Base vezes altura vezes profundidade. Se todos têm os mesmos valores, então eu vou pegar 4 vezes 4 vezes 4. Isso daí vai ser um cubo. Tá? Não vai ser um paralelepípedo, vai ser um cubo. Porque o cubo tem todos os lados iguais. Então vai ser o quê? 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Ok? 64 centímetros cúbicos. A 5. Vamos para 5. Tá? A 5 ele diz o seguinte pra gente, ó. Um certo treinamento esportivo oferece aos atletas uma piscina de dimensões olímpicas, com 50 metros de comprimento, tá? 25 de largura e 2 metros de profundidade. Para encher essa piscina são usadas 6 bombas, com vazão de 50 mil litros por hora cada uma. Tá? Quanto tempo aproximadamente as 6 bombas funcionando juntas e com capacidade máxima levam para encher a piscina? Vamos descobrir? Então, beleza. Primeira coisa que eu tenho que descobrir, tá? É o volume. É o volume desse paralelepípedo. A piscina é um paralelepípedo. Tá? Beleza? Então, o que eu vou fazer? Para encontrar o volume da piscina, eu vou multiplicar 50 por 25 vezes 2. Isso daqui vai me dar 2.500 metros, tá? Se está falando em metros, vai ser metros. Aqui, ó. Metros cúbicos. Ah, Flávio, coloquei centímetros cúbicos. Errou, tá? Não é porque o Flávio é chato, não. Errou. Você está comparando centímetros com metros, tá? 2.500 centímetros com 2.500 metros. 2,5 km que você está comparando. Então, não é porque eu sou chato, é porque errou mesmo, tá? Beleza. Então, a gente vai passar o quê? Se a gente sabe que se a gente sabe que 2.500 é o volume total, tá? A gente multiplica ele por quê? Por 1.000, tá? Então, o que a gente faz? Isso daí a gente já viu, tá? Quantos litros a piscina compreende? Eu pego 2.500 metros, tá? E multiplico por 1.000. Isso daí a gente já viu já no exercício anterior, na lista de atividades anteriores, tá? Isso daqui vai me dar 2.500.000 litros.
ok? A vazão das 6 bombas, tá? Então, uma bomba faz 50 mil litros. Então, 6 bombas a gente vai. Se uma bomba faz 50 mil litros, eu multiplico 50 por 6. Então, vai ser o quê? 60. Desculpa, não. Ih, tô viajando aqui, tá? Vai ser 6 vezes 50 mil. Tá? Isso dá o quê? Dá 300. Ou seja, por hora, as 6 bombas ligadas, tá? Faz 300 mil litros. Então, 300 mil litros por hora. Ó, multipliquei a quantidade de bombas pela quantidade que cada uma faz. Cada uma faz 50 mil. 2, 100 mil. 3, 150 mil. 6, 300 mil litros por hora. Tá? A forma da gente fazer é só dividir, né? Ou então vai fazendo somando. Posso fazer, Flávio? Pode, vai gastar mais tempo, mas pode. 300 mil, 1 hora. Mais 300 mil, 2 horas. Dá 600 mil litros. Mais 300 mil, 900 mil litros em 3 horas. E assim sucessivamente. Só que vai demorar mais um pouquinho. Então o que a gente faz? A gente divide, ó. 2 milhões e 500 mil, tá? Divide por 300 mil, né? Que a gente achou, né? 300 mil. Esse cara vai me dar 8,3 de hora. Ah, Flávio, a resposta é 8,3? Não, porque olha só, eu tenho 8 horas inteiras, tá? Aqui, ó. 8,3. Eu tenho 8 horas inteiras e 30% de uma hora. 30% de uma hora, 8 horas, tá? Inteiras, tá? E 30% de uma hora dá aproximadamente 18 minutos. Ok? Então a resposta dessa é 6 bombas funcionando juntas, ela enche a piscina em 8 horas e 18 minutos. Ok? Belezinha? Printa a tela aí se for o caso. Esses foram meus cálculos. Ok? Vamos para 6. Essa é bem tranquila, né, gente? Olha lá, ó. Uma das maneiras de calcular o volume de um objeto irregular é mergulhá-lo totalmente em um recipiente com água e calcular o volume da água deslocado. Tá? O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, você bota ele com água. Imagina, ó, uma peça de xadrez, uma rainha aqui, no caso. Não, é um rei. Um rei. Como é que você vai calcular a área desse cara? Difícil, né? Não tem como a gente fazer como a gente fez anteriormente, ficar dividindo. Não tem. Então o que a gente faz? A gente pega um recipiente com água, calcula ele todo, sem a peça. Sem a peça. Depois a gente coloca a peça lá dentro e calcula o volume dele com a peça. A diferença é o tamanho da peça. Tá? É o volume da peça. Tá? Vamos fazer, ó. Uma das maneiras de calcular o volume de um objeto irregular é mergulhá-lo totalmente em um recipiente com água e calcular o volume de água deslocado. Porque quando, por exemplo, eu pego um copo d'água, quando eu coloco uma pedra dentro desse copo d'água, a água não sobe? Então ela sobe exatamente a medida da pedra. Tá? Isso que ele está dizendo aqui. Observe a altura que a água atingiu após mergulhar uma peça de xadrez. Tá, divido. Inicialmente com 320 centímetros cúbicos de água. Ou seja, se ele botou cúbico, já está calculado, tá? Então, ou seja, ó, volume, eu vou colocar aqui, volume inicial. Eu tenho 320 centímetros cúbicos. Eu só fiz isso, ó. Volume inicial, 320 centímetros cúbicos. Vamos lá para a próxima? Então, beleza. Quando ele colocou a peça, a gente tem o que? Ó? Vou colocar volume final, tá? O meu volume final deu o quê? 8 centímetros a base, não mudou, tá? Que eu vou multiplicar
por 8 centímetros a profundidade, que também não mudou, tá? Agora eu vou multiplicar por 7, porque a altura aumentou. Ó, lembra? Coloquei uma pedra num copo d'água, a altura não aumenta? Se eu estiver quase transbordando, se eu colocar a pedra, não vai transbordar? Porque a altura aumenta. Esse cara aqui ficou 8 vezes 8 vezes 7. Tudo em centímetros, tá? Então esse cara dá 448 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. O que eu faço agora? Tiro um do outro. Ó, ele tem 448 centímetros cúbicos com a peça e sem a peça 320 centímetros cúbicos. Um menos o outro dá 8 menos 0 é 0, 2, 1, 128 centímetros cúbicos. Esse é o volume da peça de xadrez. Ok? Belezinha? Essa é a resposta. 128 centímetros cúbicos a peça de xadrez. Tá? Para finalizar, vamos fazer essa daqui do formato das embalagens, tá? Eu tenho lá, ó, o formato das embalagens. Uma fábrica de embalagem necessita produzir caixas de papel em formato de paralelepípedo. Tá? O que é o paralelepípedo? Que as arestas, os lados possuem tamanho diferente, tá? Então, o paralelepípedo é uma caixa normal. A caixa de sapato é um paralelepípedo, tá? Com capacidade para 1000 centímetros cúbicos, ou seja, 1 litro, tá? Beleza? Igual ao anterior. 1000 centímetros cúbicos é equivalente a 1 litro, tá? Então, existem várias possibilidades de dimensões para essa caixa. Observe uma delas, tá? Ele calculou um volume ali. 5 vezes 10 vezes 20, tá? Ou eu posso mudar a base, colocar a base 10, agora a altura 20, troquei, tá? Os formatos são diferentes, mas a capacidade é a mesma, tá? Isso para produtos líquidos é indiferente, é relevante. Agora para produtos sólidos não. Imagina, por exemplo, você compra um produto que ele fica deitado. Então não adianta você trocar 20, colocar 20 de altura, senão na hora de carregar, esse produto vai carregar em pé, então pode danificar ele. Ok? Beleza? Por exemplo, que eu posso uma geladeira. Produz uma caixa de geladeira. Ah, meu professor de matemática falou que tanto faz. Não, tanto faz dependendo do produto. Tá? Vamos supor, a base da geladeira tem 1 metro. E a altura? Sei lá, 1,90. Faz 1,90 embaixo e faz 1 metro de altura. Vai carregar, vai transportar a geladeira deitada? Não, não pode, né? Senão estraga o produto. Então não posso preparar essa embalagem ao contrário. Tem que ser nas especificações dela. Belezinha? Então vamos lá. Então, ó, na construção... Aí tem um exemplozinho aqui, tá? Ele mostrou para vocês as formas que ele pode fazer. Ele diz assim, na construção dessa caixa, seguindo esse modelo, serão usadas 700 centímetros quadrados de papel. Não considerando as abas para colagem, não pode considerar, tá? Considerando os modelos da caixa a seguir, com 1 litro de capacidade, efetue os cálculos no caderno e determine em qual deles será usada a menor quantidade de papel. O que eu faço, gente? É só multiplicar base vezes altura vezes profundidade. Amanhã eu vou gostar de ver esse cálculo de vocês, tá? Mas só que eu vou dar o gabarito para vocês, é a segunda opção, tá? Vocês vão marcar o Czinho aí, no base 10, profundidade 10, altura 10. Ok? Belezinha? Então, um grande abraço, tá? Beijo no coração. Qualquer dúvida, escrevam para mim lá no ambiente virtual que a gente tenta trabalhar da melhor forma possível. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.